como estamos? Tudo bem, certinho? Bom dia, Jéssica. Agora que eu te vi aqui, acostumado a ir para a prova mais ali. Jéssica, Rubiara, Márcia, grande dileta. Iula, quanto tempo, Iula? Tudo bem? Natália, Laura, tudo certo, pessoal, com vocês? Como estamos? Sabadão, dia bonito, né? Que beleza. Deixa eu ver aqui, antes de nós iniciarmos, o pessoal está chegando, daqui a pouquinho o pessoal vai chegando. Deixa eu perguntar aqui. Aí, ó. Ilma chegando. Deixa eu só ajustar aqui. Ô, Ilma, você é de onde? De Porto Alegre. Porto Alegre, beleza. Show de bola. Kelly, Ilma. Ô, Laura, você é de onde, Laura? Laura, Rubiara, Márcia, Natália. Todo mundo de Porto Alegre também? Não. Você Bom que é dia, direto do Arroio do Tigre. bom dia, professor, colegas. Rubiara de Esteio. Esteio, que legal. Show de bola. A Dileta é a dona lá de Arroio do Tigre, né, Dileta? Cadê? Pessoal chegando. Porto Alegre também. A grande maioria de Porto Alegre, né? Bom dia, Kelly. Tudo bem? A grande maioria de Porto Alegre. Que beleza. Vamos lá, então. Pessoal, vamos iniciar então aqui, tá? Separei aqui 15 questões, tá? Aula hoje. Vamos fazer um simulado. Banca La Salle, tá? Bem, deixa eu só abrir aqui. Prova chegando. Exatamente, Ula. É isso aí, Ula. É isso aí. Show de bola. Pessoal, então eu separei 15 questões, vamos fazer 3 blocos, tá? De resolução de 5 questões. Bom dia, Lizzie, tudo bem? Pessoal, façam para mim da questão número 1 até a questão número 15, da 1 até a 5. Da 1 até a 5, tá? Eu vou dar aqui 10 minutos para vocês. 2 minutos por questão, tá bom? Então, são 9 3. Quando for 9h13, eu tornarei corrigindo. Tá bom? Beleza? Se vocês terminarem antes, coloque só um check aqui, tá bom? Um joinha, que estou mostrando o quantitativo aqui está bem reduzido, a gente consegue antecipar, tá bom? Então podem fazer da 1 até a questão número 5.
Bom dia, Marta. Bom dia, Andréia. Tudo bem? Já nós iniciamos, tá? Estamos fazendo as questões da número 1 até a 5, ok? 9 e 13 voltaremos corrigindo, tá bom? Bom dia, pessoal que está chegando agora. Da questão 1 até a questão número 5, ok? 9 e 13 voltaremos corrigindo, tá?
Voltando. Vamos lá, então, pessoal. Fizemos aí da 1 até a 5. Sim, sim. Dileta, Yula, Natália, Rubiara. O que vocês acharam das questões? Antes da correção, fácil, difícil, mais ou menos? E aí? Texto grandinho, né? E aí, Yula? O que você achou das questões? Da 1 até a 5, conseguiu fazer de tranquilo? Deixa eu ver aqui. Dileta. Márcia, Rubiara. E aí, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, sim? Não, não? Estamos acordando? Foi, beleza, Lise? Ah, beleza, show. Vamos lá, então. Vamos lá. Tenho aqui a questão número 1. Questão número 1. As linhas 6, 14 e 35, tá? O que está acontecendo aqui, Bruno? Ortografia. Ortografia. De cara, eu já consigo eliminar aqui. O que, Bruno? Qual? Tá? O plural de cidadão é cidadãos, não é cidadões. Tá fora a letra B, tá fora a letra C e tá fora a letra E. Só pelo cidadão. Já cortamos 3 alternativas, tá? Então, nossa discussão aqui vai ser entre as letras A e D. A questão aqui de sinalizar tá tudo certo. Tá tudo certo. Ok? Agora, em relação a mal com L e mal com U, a diferença é, toda vez que eu tiver mal com L, eu consigo trocar por bem. E toda vez que eu tiver mal com U, eu consigo trocar para bom. Bom, essa substituição. Então, vamos à linha 14 e fazer essa relação, fazer essa análise. Na linha 14 temos a medicina brasileira é outra área que procede deste bom, ou padece deste bem. Padece deste bem. Então, eu tenho aqui mal com L. Pode marcar para mim. Resposta, letra A. Letra A, nossa resposta. Sigo. Questão número 2. Questão número 2, temos aqui a banca falando conosco. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase. Depois da aula de ontem, não posso errar, hein, Lise? Quem estava na aula de ontem, vamos lá. Eu tenho crase. A banca falando conosco. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas 2, 24 e 26. Vamos lá. Linha 2. O que eu tenho aqui? Na linha 2, cadê? Tá bem tímido aqui, ó, pessoal. Ó, bem tímido, ó. Mas tá aqui. Quando eu tenho saúde e educação, são sem sombra de dúvida o alicerce de uma grande nação. Um povo com acesso ao conhecimento e à reciclagem. Olha só. Acesso ao conhecimento e acesso à reciclagem. Eu já tenho aqui, olha só, aluno, eu já tenho aqui o UAU, ó. Eu já tenho aqui acesso ao conhecimento e agora aqui vai ser a palavra feminina. Vou trocar para uma masculina. Acesso ao estudo, acesso ao ensino. Eu mantenho essa relação aqui. Então, aqui vai ser com crase. Crase. Se tem crase aqui na primeira, na 2, eu corto as letras, eu corto somente a letra D. Sigo. Linha 24. Temos aqui a banca falando conosco. Cadê? Representando risco à saúde
e a vida dos cidadãos. Novamente, ó, risco à saúde e risco à vida. Então, aqui, ó, eu também tenho crase, porque na substituição, risco à saúde e risco ao problema, risco ao perigo. Então, eu tenho ao. Então, vai ser com crase também aqui. A segunda é com também, possibilidade e certeza. E, por fim, na linha 26, eu tenho, cadê? Fiscalizando e fechando mais escolas, estancando a sangria. Aqui, ó. Estancando a sangria. Possibilidade eu tenho. E a certeza? Não. Estancando o procedimento. Estancando o ferimento. Então, aqui eu tenho o O agora. Só há o artigo aqui. Então, será 100. Resposta, letra E. Sigo. Questão número 3. Questão 3. Ah, essa é boa. Essa é legal. Essa é legal. Meu Deus do céu, Bruno. E agora? Al... Opa, deixa eu ver. Boa, Lizzie. Excelente. A palavra alvissareiro. Linha 3. Bruno, nunca vi isso na minha vida, Bruno. E agora? Como que eu vou acertar a palavra? Bem, aqui, pessoal, como trabalhamos com sinônimos, vocabulário, temos que ter alguns princípios. Médio e longo prazo, leitura. Já comentei com vocês sobre isso. Bateu dúvida numa palavra? Vá ao dicionário, mete um Google e anote, escreva à mão, porque você desenvolve a questão da ortografia, a memória, e você aprende, você tem um conhecimento. Agora, diante da questão, jogue com a banca. Veja se há sinônimos, porque se houver sinônimos, você já corta, você já elimina as alternativas. E o outro procedimento, vá ao texto e analise o contexto, para você ter a precisão, ou a questão de ter a questão semântica mais próxima da palavra. Tá? Então, analisando aqui, na linha 3, eu tenho o seguinte, somente pela questão, tá? Pelas alternativas. Posso trocar por difícil, lamentável, negativo e severo? Percebam que aqui eu tenho termos sinônimos. Difícil, negativo, severo, lamentável. São palavras que estão ali caminhando para o mesmo sentido. E aqui eu tenho um diferente, auspicioso. Bruno, eu não sei o que é auspicioso, Bruno. Auspicioso é bom. Auspicioso é próspero. Próspero. Agora, analisando o contexto, eu vou lá na linha 3. Eu vou ler o contexto. Eu vou pegar da linha 1 para entender o tecido. Saúde e educação são, sem sombra de dúvida, o alicerce de uma grande nação. Um povo com acesso ao conhecimento e à reciclagem, com assistência adequada e bem-estar, é a premissa para a construção de um presente de oportunidades e de um futuro cada vez mais alvissareiro. Percebam que, pelo contexto, olha só, leia o contexto, é a premissa para a construção de um presente de oportunidades e de um futuro cada vez mais próspero, cada vez bom, melhor, algo positivo. É a nossa resposta, é a letra A. Jogue com a banca. Jogue com a banca. Entendemos aqui qual foi o caminho que foi adotado, o raciocínio, a estratégia. Sim, ok. Então, o contexto, ele falava de algo promissor. Não pode ser severo. Não pode ser algo negativo. Não pode ser algo lamentável. Não é algo difícil. O contexto, aquela região ali, ela vai desenvolvendo para um promissor. Tá? Ah, Bruno, mas eu não sabia que era auspicioso. Então você joga com a banca ali, olha, vou tirar difícil não pode ser, lamentável não pode ser, negativo nem severo. A única que pode ser é a letra A. E aí, isso na prova, né? Maravilha, Lizzie, maravilha. Vamos lá. Sigo. Questão número 4. Temos aqui, questão de texto. Questão de texto.
De acordo com o texto, tem que ler. Analise as afirmações abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso. O Brasil é o segundo país no mundo com mais escolas médicas. Verdadeiro ou falso? E aí? O que vocês colocaram? Dileto verdadeiro, Iula verdadeiro. Bruno, mas eu não li isso, Bruno. Segundo Bruno, olha só, eu tenho aqui nas linhas 31/32, aqui ó, o embasamento. No mundo, apenas a Índia, aí traz o número, 272 cursos, uma população, 1, bilhão de pessoas, possui mais, aqui dizendo que é 6 vezes maior que a brasileira. Então, apenas a Índia. Se eu tenho a Índia, eu tenho o Brasil em segundo lugar. Então, aqui é verdade, verdadeira informação. Corto letra B e corto letra D. O problema da saúde no Brasil é a falta de médicos. Não, 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 falso. Deixa eu não fala sobre isso. Já corto a letra A, já corto a letra C. Somente com altos salários será possível ter qualidade na saúde brasileira. Falso. Não, não, não. Está no finalzinho também. Resposta, letra E. Boa, Lise. Sigo. Questão número 5. Questão número 5. Analise as afirmações abaixo. A expressão dessa forma, linha 7, é um elemento coesivo. Sim, verdade. É um elemento coesivo o quê? Conclusivo. Conclusivo, tá? A expressão tem-se, linha 5, no contexto em que se encontra e de acordo com a norma culta da língua portuguesa, está gramaticalmente incorreta. Deixa eu ver isso aqui. Linha 5. Tem-se, assim, trabalhadores mais qualificados. Não. O pronome está certo, depois do verbo. Não tem nada nenhum erro aqui. Não há nenhum erro. Falso. O verbo precisar, na primeira pessoa do plural, linha 35, evidencia que o autor do texto não faz parte do discurso. Não faz parte. Linha 35, cadê aqui? Cadê? Não adianta blá 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 apenas com salários altos. O que precisamos é de uma carreira bem estruturada, de um plano de cargos que estimule a progressão. Não, ele faz parte, sim. Ele faz parte. Cadê? Não faz parte? Não, é falso. Pode marcar para mim. Resposta apenas a número 1. A banca é correta? Então, de fato, letra A. Como estamos aqui, pessoal? Prof, o item 2 ali não está correto? Não, deixa eu ver aqui. O 22, cadê? Tem-se, linha 5, no contexto em que se encontra de acordo. Está incorreto. Não, não está incorreto. Está correto. Verdade, tá certo. Ok, Lula? Está Ok. dizendo aqui na 2 que está errada. Está incorreto, Tá certa. entendi. Foi? Sim, foi. Beleza? Pessoal, nesse primeiro bloco, como nós estamos? Da 1 até a 5. Conseguimos caminhar bem aqui. Lise, tudo certo? Iula, como estamos aí, Iula? Sim, tudo certo, prof. Maravilha. Ok, Laura. Grande dileta, como estamos? Andréia também. Show. Beleza, pessoal. Façam para mim o segundo bloco da questão número 6 até a questão número 10. Da questão 6 até a questão número 10. São agora 9h27. 9h27. Quando for 9h37, voltarei corrigindo. Tá bom? Ok? Façam para mim da questão 6 até a questão número 10.
Patrícia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo certo? Como estamos? Patrícia, nós já iniciamos aqui, fizemos da questão número 1 até a 5. Estamos no segundo bloco da questão 6 até a questão número 10, tá bom?
Voltando. Fizemos, pessoal, das 6 até a 10. Sim, Lise, Iula, Rubiara, Laura, Dileta, Márcia. Lise, o que achou das 6 até a 10? Tranquilo? Difícil? Mais ou menos. Tem uma aqui que eu estou um pouco confusa. Esperar a explicação. Beleza. E aí, Iula, tudo certo aí, Iula? Vamos lá então, pessoal. Questão 6, tá? Top 3. Vocês têm que começar a entender desse encontro que a gente tem aqui na hora de resolver questões, nas aulas, entender que são assuntos assim, ó, que para a vida de concurseiros de vocês. Bruno, eu vou passar nesse concurso, depois irei fazer outros. Cara, esse assunto vai te perseguir, vai estar atrás de você. Então você tem que botar ele no teu bolso, tem que dominar. Tem que dominar. Tá? Qual, Bruno, assunto estamos falando? Conjunções, orações. Isso cai em toda prova. Toda prova, crase, cai em toda prova. Tem que saber. Não dá para flertar. Sigo. Eu tenho aqui o seguinte: para efeitos de coesão, a conjunção da linha 9 só não poderia ser substituída por. Vamos ter que ir na linha 9. Vamos lá. Linha 9. Tem aqui o seguinte. Entretanto, a banca está te perguntando. Entretanto, eu vou substituir e vai mudar o sentido. E qual alternativa? É isso que a banca está falando conosco. Eu posso trocar o entretanto por mais? Posso, é a mesma coisa. O entretanto por porém? Posso. O entretanto por contudo? Posso. O entretanto por portanto? Não posso. Porque o portanto é um nexo conclusivo. Pode marcar para mim, letra D. É a nossa resposta. Todavia, também não. Entretanto, ele tem valor adversativo. Adversativo, tá? Então, mais, porém, todavia, possuem também esses valores, tá? Ok? Sigo, questão número 7. Questão boa. Questão boa. Olha só. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que foi criada em 2007 uma avaliação aplicada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Verdade, temos isso no texto. Fala isso. B. Não há intenção por parte do MEC em aumentar o número de vagas nos cursos de medicina das instituições federais. Não, isso é explícito. A. Pode marcar a letra B. É explícito. Letra C. Os índices de reprovação na avaliação aplicada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo corroboram que muitos novos médicos não estão preparados para exercer a profissão. Temos isso no texto. A população da Índia é 6 vezes maior que a do Brasil, ok? Está lá no final do texto. E, por fim, é necessária uma boa distribuição geográfica e uma base para o profissional se fixar em periferias das grandes cidades. Verdade? Estamos lá no finalzinho do texto isso. Resposta, então, letra B. Letra B. Estamos juntos aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Sigo. Questão número 8. Questão 8. Tenho aqui. Analise as palavras abaixo dentro do contexto em que se encontram e assinale a alternativa incorreta. Classes gramaticais. La Salle gosta de trabalhar também. La Salle gosta. Eu tenho é. É não. E. Conjunção. Ok. Verdade. Conjunção. De. Preposição. Ok. Não. Advérbio. Ok. Somente advérbio. Ok. Apenas conjunção. Não. Apenas nunca exercerá papel de conjunção. Nunca. Apenas é advérbio.
Advérbio de tempo, tá? Então, tá fora, letra D. Agora, aqui nós conseguimos acertar analisando as alternativas, dileta. Nós analisamos a alternativa. E, conjunção, D, preposição, não, advérbio, apenas nunca será conjunção. Agora, numa prova, eu quero que vocês façam um movimento. Qual o movimento? Da verificação. E como que é esse movimento? Linha 2, faça a conferência. Faça a conferência. Tá? Eu tenho um E aqui, tá ligando? Ok. Beleza. Tá? Dificilmente a banca La Salle, ela vem com uma questão muito maldosa, dificilmente, tá? Em relação a classes gramaticais. Mas a Fundatec já trabalhou assim, ó. A banca Fundatec falou que na linha 9, a palavra finalmente é um advérbio. Advérbio. Aí é aquela questão de verdadeiro ou falso. O aluno olha e fala: poxa, Bruno, toda vez que houver o sufixo mente, eu tenho um sufixo formador de advérbio. Então é verdade, Bruno. Ok, vou colocar lá. Agora, olha o que a banca fez. Quando você ia lá na linha 9, a banca fez isso aqui, ó. Ela colocou isso aqui, ó, no contexto, ó. Ele chegou ao finalmente. Finalmente. Olha só o que está acontecendo aqui. Aí a banca fala: não, Bruno, aqui ó, tem um advérbio, Bruno. É o sufixo mente. Cuidado. Neste caso aqui, ó, eu tenho um artigo. E se o artigo trabalha para uma palavra, essa palavra, esse vocábulo será um substantivo. Então, o item que a banca trouxe, o item era falso. O cara morre sem sentir. O cara morre sem sentir. Olha a maldade que a banca fez. Então, ao trabalhar tá, classes gramaticais, aqui foi bem tranquilo. Uma questão bem tranquila. Ou você sabe ou não sabe. Tá? Ou o aluno reconhece as classes ou não reconhece. Mas sempre trabalhe com contexto. A banca deixou isso explícito. Olha, dentro do contexto. Não decorem classes gramaticais. Tá? Tem que analisar. Entendemos a discussão aqui? Sim ou não? Entendemos aqui a questão? Sim, Ula. Sim, Lise. Dileta. Ok? Márcia, Ilma, show de bola. Tá bom. Questão número 9. Questão 9. Em qual alternativa há pronome relativo? Olha só. Olha só. Assunto discutido nas últimas aulas. Temos aqui. Informei-lhe que não precisaria vir hoje. Bem, aqui, pessoal, eu tenho informei-lhe isso. Tá fora. Letra B. Confesso isso. Tá fora. É necessário isso. Tá fora. Podemos tirar conclusões? Isso? Não. Podemos tirar conclusões as quais. Opa! Toda vez que eu tenho um pronome relativo, como que, eu consigo trocar por ou qual variação. Então, aqui, as quais é meu pronome relativo. Resposta, letra D. Letra E, lembramos isso. Juntos aqui, sim ou não? Sim, Ula. Sim, Dileta, Ilma. Agora, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Na letra D, podemos tirar conclusões que nos ajudem a aterrissar na realidade. Pessoal, a oração adjetiva, pertence a qual classificação? Qual é a classificação da oração adjetiva na letra D? Eu tenho dúvidas. E aí?
E aí? Volta a pergunta. Concordamos? Quando eu tenho um pronome relativo, eu estou diante de uma oração adjetiva? Sim ou não? Primeiro vamos por partes. Sim, Yula, ok. Sim, dileta. Lise, ok, show. Agora eu quero saber qual é a classificação dessa oração adjetiva. Qual é a classificação? Restritiva? Hã? Restritiva? Restritiva? Por que restritiva, Yula? Porque não está entre vírgulas, não está explicando, né? Não é explicativo. Exatamente. Não está entre vírgulas, sem vírgulas, dileta, sem vírgulas, Yula. Exatamente, é isso. Eu quero isso de vocês. Não é só marcar o certo, não, tá? É marcar o certo e explicar. Opa, eu tenho aqui a resposta letra D, porque é um pronome relativo, porque eu consigo trocar por o quais, ou qual é variação. E toda vez que tem pronome relativo, eu estou diante de uma oração adjetiva, e neste caso, há uma oração adjetiva restritiva, pois não está entre vírgulas. É isso. É isso, você tirar o máximo da questão. Ah, Bruno, mas na prova eu não vou fazer isso. Claro que não. Na prova você vai ser preciso, na prova vai ser objetivo. Mas aqui você está trabalhando com as informações, com o teu conhecimento. Não é só marcar xizinho certinho, não, erradinho, não. Errou, por que errou? Isso é crescer de forma consistente, isso é estudar de forma correta. Tá? Ok? E além disso, se nós fôssemos aqui, né, esmiuçar a questão, classificar cada uma das orações, letra A, B, C e E. Informei-lhe que, tá? Qual é a classificação da substantiva? Confesso que, qual é a classificação da substantiva? E assim por diante, tá? Tem que ser, tem que desenvolver isso, tá? Aí o cara cresce. Em uma questão, o cara analisou 5 frases dentro de orações. Ele não só fez uma questão, ele fez 5 em uma. Aí imagina fazer 10 questões nesse modelo. Não tem jeito. Ninguém segura. Ninguém segura. Quando bate o olho, ele tem a precisão, ele tem a objetividade, ele tem a velocidade, a celeridade, ele abre os olhos e tudo se abre de forma precisa. Isso reverte em questão de fazer uma prova de forma efetiva, segura e controlada, porque você controla o tempo. Isso é crescer, pessoal. Agora não é da noite para o dia, tá bom? Juntos aqui, questão 9, tudo certo? Alguma pergunta? Ok, Ilma. Sigo, questão 10. Lise, só para lembrar, a explicativa fica entre vírgulas? Exatamente, tá, Lise? Ok? Sigo, questão 10. Essa é boa. La Salle gosta disso, hein? La Salle gosta disso. Vamos lá. Cheguei em casa, fui dormir. O período é simples. O período é simples. Bem, olha só. Se eu falo que é período simples, é quando eu tenho somente um verbo. Há somente um verbo aqui? Não. Eu tenho um, dois. Eu tenho aqui 2 orações. Então não é simples, falso. E a banca que é a correta, então eu corto a letra a letra D e a letra E. Já corto. A minha discussão é entre as letras B e C. 2. A oração é classificada como absoluta. Olha só. Absoluta. O que é oração absoluta, Bruno? É a mesma coisa que período simples. Bruno, o que é período simples? Quando há somente um verbo ou somente uma locução verbal. Nós acabamos de dizer que o período é composto. O período é composto. Há mais de uma oração. Então está fora. Está fora 2. Por eliminação, letra C. Por eliminação. Por consciência. Há orações coordenadas assindéticas. Bruno, o que é isso, Bruno? Orações coordenadas assindéticas é o quê? Sem síndeto, sem nexo, sem conjunção. Eu tenho a primeira oração e a segunda oração. Cheguei em casa, é minha primeira. A segunda, fui dormir, é minha segunda. Entre as orações, eu tenho nexo, eu tenho conjunção aqui? Sim ou não, pessoal? Há uma conjunção? Não, Iula. Não, Lise. Não, não há conjunção aqui. Então, são coordenadas assindéticas. Agora,
se eu colocasse cheguei em casa e fui dormir, seria coordenada. Só que seria coordenada sindética. A segunda oração seria sindética aditiva por causa do nexo, e a primeira seria uma oração coordenada assindética. E enxergar isso muda tudo. Enxergar isso muda a visão do jogo. Muda a visão do jogo. Decorar os nexos é fundamental. Agora, enxergar a estrutura, cara, tá anos-luz. Tá anos-luz. Entendemos o que foi exposto aqui? Sim, Ula. Sim, Lise. Dileta. Laura. Tá? Ok? Prof, se a gente botasse o E, tiraria a vírgula. Perfeito. Da Tiraria a frase. vírgula, tá? Em relação à pontuação, sim. Cheguei em casa e fui dormir. Ok? Daí ela é sindética. Aí seria sindética. Por que sindética? Porque eu tenho síndeto. Eu tenho Uhum. nexo. Eu tenho conjunção. Deixa eu só ampliar aqui essa visão, tá? Prof, e ali, ó, se eu completar essa frase, cheguei em casa, vírgula, tomei banho, vírgula, fui dormir, ela continua sendo assindética por causa das vírgulas que contém, né? Opa! Agora, opa, excelente. Lise. Agora tu chegou, agora tu excelente pergunta. Agora tu chegou. O expediente, olha só. Olha só. Eu tenho aqui, tá? Vou pegar o exemplo da Lise. Olha. Acordo, levanto, estudo, trabalho. Temos aqui quantas orações? Quantas orações nós temos aqui? 4. 4? Por que eu tenho 4 orações? Por causa das vírgulas Não. e verbos? Isso, Andréia. Excelente, por causa dos verbos. Se há verbo, eu tenho oração. Pode ser esse. Acordo, levanto, estudo, trabalho. Então, aqui é um período composto. Por quê? Eu tenho mais de um verbo. Agora, esse período composto é porque eu tenho orações coordenadas assindéticas. Assindéticas. Não há nexo entre elas. Agora, no segundo caso, se eu tivesse aqui, olha, acordo, levanto, estudo e trabalho. Bruno, ainda você tem período composto, Bruno. Ainda há 4 orações, é verdade. Só que agora eu entro na qualidade. Aqui na primeira oração, há uma oração coordenada sindética, oca, oca. E aqui eu tenho uma oração coordenada sindética, por causa do meu nexo. É isso que está acontecendo, tá? Então, trabalhar numa questão de análise de estrutura. No período, aí eu tenho acordo, levanto, estudo e trabalho. Ah, quantas orações? 4. Tá? Qual é a qualidade dela? Orações coordenadas assindéticas. Eu tenho 3 assindéticas e eu tenho uma coordenada sindética. E é sindética aditiva. É isso que está acontecendo. Estamos juntos aqui, pessoal? Sim ou não? Entendemos isso? Ok? Tá? Em relação à estrutura, tem que ter essa visão. Tá bom? Beleza? Pessoal, então fizemos aqui já 10 questões. 10 questões. Vamos agora para o nosso último bloco, da questão número 11 até a questão número 15. Da 11 até a 15. Podem fazer da 11 até a 15. São agora 10 horas. Quando for, fico na guarda de vocês. Tá? Vou dar 10 minutinhos aqui, 10 minutos. E assim que vocês terminarem, tá? Corrigiremos. Tá bom? Beleza? Então podem fazer 10 minutinhos aí. Se terminarem antes, a gente corrige, tá? Podem iniciar.
Podemos ir, pessoal. Vamos lá, então. Vamos lá. Fechamos? Ilma, sim, beleza. Rubiara, Laura, Natália, Dileta, Iula, fizemos? Sim, vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Questão número 11. Temos aqui a banca trabalhando com nexos, o valor do como, tá? Antes de qualquer coisa, o como, ele tem 3 possibilidades. Deixa eu apagar aqui. O como, ele pode ser causal. O como, ele pode trazer conformidade. E o como, ele pode ser comparativo. Comparativo. Ok? Então, só por essa informação, eu já corto as letras D e E. Só por essa informação. Pelas possibilidades. Eu só vou brigar com aquilo que é pertinente. Eu não vou ficar deixando aqui que não tem nenhuma possibilidade como resposta. Tá fora, estão fora as letras D e E. Tá? Agora, como causa, eu consigo trocar por já que. Geralmente aparece no início da frase. Conformidade, eu consigo trocar por conforme. E o comparativo vai fazer uma comparação, ou seja, igual a. Agora, aplicando esse conceito à frase, como citam as boas práticas de jornalismo de soluções, vírgula, não se deixou de falar sobre as dificuldades. Eu tenho aqui, olha, igual a já que citam, não, eu tenho uma ideia de conformidade. Conforme, semanticamente, é conformidade. Conforme citam as boas práticas de jornalismo, de soluções, não se deixou de falar sobre as dificuldades. Então, pode marcar para mim. Resposta, letra B. Juntos aqui? Sim. Sigo. Questão 12. Boa questão. Pontuação. Pessoal, olha só. Acerca de pontuação, temos que saber o seguinte: existem princípios. E quais serão esses princípios? Toda vez que houver a frase na ordem direta, o que seria uma frase na ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Toda vez que falar de pontuação, eu tenho que levantar isso. Frase na ordem direta. Entre o sujeito e o verbo, não pode haver vírgula. Entre o verbo e o complemento, não pode haver vírgula. Não pode. Bruno, e vírgulas? Ah, vírgulas sim. Agora, vírgula, não vou quebrar a relação. Eu quebro a relação entre o sujeito e verbo e, consequentemente, entre o verbo e o meu complemento. Não pode. Então, com esse princípio, eu vou analisar cada alternativa, encontrando o sujeito e encontrando o verbo, encontrando o sujeito, o verbo e o complemento, e vendo se entre eles há vírgula. Se houver, está fora. Bruno, mas tem que saber análise sintática? Exatamente. Se não souber sintaxe, não consegue caminhar em pontuação. Acompanhe. A indignação de muita gente não transpõe. Olha só. Aqui está o meu verbo. Deixa eu achar o sujeito. O que não transpõe? A indignação de muita gente. Aqui é o meu sujeito. Entre o sujeito e verbo, ok. Tudo certo. Agora, eu tenho aqui meu complemento. Entre o verbo e o complemento, tá certo? Não. Olha a vírgula aqui. Então, quebrou a ordem direta. Tá fora a letra A. Letra B. A indignação de muita gente. Opa, mesma frase. Então, deixa eu achar o sujeito. A indignação de muita gente. Não transpõe. Cadê? Entre o sujeito e o verbo, tem vírgula? Tem. Tá fora a letra B. Letra C. Eu tenho meu verbo, meu sujeito e meu complemento. Vamos lá. A indignação, vírgula, de muita gente, vírgula? Não. A indignação de muita gente é um termo só, é uma expressão só. Então, quebrou essa relação aqui, ó.
Está fora. Ah, Bruno, mas está entre vírgulas. Ok, está entre vírgulas, mas o erro não é em relação ao sujeito e verbo. O erro é em relação aqui, ó. Entre o nome. Entre o complemento do nome. É um termo só. Está fora. Está fora. Letra D. Eu tenho a indignação de muita gente não transpõe. Aqui, ó. Verbo, sujeito e complemento. A indignação de muita gente não transpõe. Ok, tudo certo. Não transpõe o quê? O âmbito de blá, 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 blá. Até aqui também está certo. Essas vírgulas, elas marcam o adjunto adverbial, tá? Um termo circunstancial, um comentário. Então, a vírgula aqui foi utilizada de forma correta. Bem, vou seguir. Conversas privadas e, assim, os valores éticos acomodam-se no plano raso de um discurso que não leva à ação. Tá tudo certo aqui, pessoal. Pode marcar. Resposta, letra D. É a nossa resposta. Bruno, por que não pode ser letra E? Observe. A indignação de muita gente, olha aqui, ó. Verbo, sujeito. Quebrou, tá fora. Tá fora. Além disso, ó. Tá fora. Uma vírgula só tá fora. De fato, resposta, letra D. Estamos juntos aqui, pessoal, sim ou não? Sim, Ilma, Andréia, Iula, beleza. Ubiara. Sigo. 13, questão 13. Temos aqui. O vocábulo provavelmente. Sobre o vocábulo provavelmente. É correto afirmar que. Vamos analisar. Tem tantas letras quanto fonemas. Ou seja, o número de letras é igual ao número de fonemas? Bem, não. Eu tenho um dígrafo aqui. Se há dígrafo, já está errado essa relação. Tá? Tá fora a letra A. Possui um dígrafo vocálico. Acabamos de ver. Aqui, ok. E 2 encontros consonantais. Temos 2 encontros consonantais aqui, pessoal? Sim ou não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos destacar isso, porque a banca gosta de trabalhar isso aqui, tá? La Salle gosta. Provavelmente. Ao falar de encontro consonantal, é fundamental utilizar o recurso da divisão silábica. Porque esse recurso ele vai trazer a integralidade das informações. E quando eu falo de encontro consonantal, eu tenho que saber que existem os encontros perfeitos. Perfeitos. E os encontros imperfeitos. Os encontros perfeitos é quando na divisão as consoantes vão permanecer unidas. E nos imperfeitos é quando as consoantes estarão em sílabas distintas, em sílabas separadas. Então, analisando aqui, eu tenho quantos encontros consonantais, pessoal? Analisando as informações e eu irei aplicando, eu tenho quantos encontros consonantais? 2. 2. Onde estão, Lise? No PR ali, do provavelmente. Tá. Isso. E no LM? LM. E aí? Estamos juntos? É isso? Há mais algum encontro consonantal? Sim ou não? Eu acho que não, porque o outro é dígrafo, né? Opa! Excelente, Ula. Bruno, mas espera aí, Bruno. Olha só, Bruno, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, Bruno, o N e o T, Bruno. É outro encontro consonantal. Cuidado, gente. Cuidado. O que a Ula pontuou aqui, ó. Antes de haver um encontro consonantal, eu tenho que analisar. Eu tenho um dígrafo aqui, eu tenho um dígrafo vocálico. E se há dígrafo, não pode haver encontro consonantal. Então, não tem encontro aqui. De fato, eu tenho um dígrafo e eu tenho aqui 2 encontros consonantais, sendo um perfeito e o outro imperfeito.
Aplicando a informação, possui um dígrafo vocálico, sim, e 2 encontros consonantais. Sim, pode marcar para mim. Letra B é minha resposta. Aqui. Olha só como a banca te tira do jogo. Fonologia. Acertei essa meio que sem querer. Tá vindo zumbi, Lise. Tá vindo zumbi. Atira, Lise. Atira, Lise. Meu Deus, pra onde? Atira. Tum, 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 tum. Ai, matou. Beleza. Ai, beleza. Ah, eu sou a heroína. Tem que ser de olho aberto. Tem que ser de olho... Enxergamos aqui, Lise? Enxergamos o detalhe? Sim ou não? Foi? Em relação ao PR, o LM e o detalhe do NT, que eu tenho um dígrafo ali. Tá? Beleza. Bem, na letra C, tem um encontro vocálico. Bruno, quando se fala de encontro vocálico, fala sobre o quê? Sobre ditongo, hiato e tritongo. Temos ditongo aqui? Temos hiato aqui? Temos tritongo aqui? Não, então não tem encontro vocálico. Não há encontro vocálico. Está fora. Letra D, é formado por derivação sufixal e prefixal. Opa, provavelmente se origina de provável. Então, aqui eu tenho uma derivação somente sufixal. Não tem nem prefixo aqui. Está errada a informação. E aqui, olha, aqui que dificulta a letra E, derruba muita gente. Possui desinência adverbial. Bruno, você falou em finalmente, sobre toda vez que eu tenho um finalmente, eu tenho um advérbio, Bruno. Não é uma desinência? Não. A banca de uma maldade aqui, ela substituiu o nome, o termo. Aqui não é desinência. Tem que ser sufixo. Terminação adverbial. Esse é o erro da letra I. Aí que está o erro. Estamos juntos aqui, enxergamos a totalidade da questão. Sim ou não, pessoal? Sim, O que é Andréia. desinência, prof? Desinência, aqui, ó, Yula. Desinência é terminação. É a terminação, Yula, que vai trazer algumas informações. Por exemplo, no nome, a desinência, ela vai trazer o quê? A questão do gênero, ela traz informações acerca do número. Bruno, o que seria gênero, Bruno, para gramática? Quando eu tenho gênero masculino e gênero feminino. E quando eu tenho número, eu tenho singular e plural. Então, a desinência no nome, ela tem esse papel. Bruno, exemplos. Eu tenho aqui, olha. Nos. Meninos. Analisando a estrutura da palavra, Yula, eu tenho aqui a minha base é menim, é meu radical. Analisando a questão da desinência, Yula, esse O aqui, olha, é uma desinência de gênero. Por que ele é desinência de gênero, Bruno? Porque ele está falando que a palavra está no masculino. Eu tenho o feminino nessa palavra. Ele traz a informação, ele carrega a informação dizendo que essa palavra está no masculino. Esse O diz isso. Então, ele é uma desinência de gênero. Enquanto o S, ele está dizendo para nós o número. Ele diz que a palavra está no plural. Então, desinência, quando ela está ligada ao nome, ela acrescenta essas informações. Quais? Acerca do gênero e do número. E do verbo, em relação ao verbo, Yula, já complementando a informação, sobre o verbo, a desinência, ela vai te apresentar em que modo você está e em que tempo você está. É isso. Tá? Na aula de verbos, eu falo mais sobre isso. Tá bom? Mas a desinência, ela traz as informações. Fui claro aqui, Yula? Deu para entender? Sim? Estamos juntos nisso? Tá? Bem, voltando para a questão. Prof, daí, no caso, se fosse analisar, o número seria o plural e o singular? Isso. Agora, quando eu tenho aqui, Olise, na, menina, eu tenho meu radical, esse A é minha desinência de gênero. E de número? Não temos. Não há. Não há essa desinência de número. Não há essa informação. Juntos aqui? Ok?
Beleza, sigo. Questão número 14. 14, penúltima questão, ortografia, a banca trabalhando o uso do hífen. O uso do hífen, tá? Vimos sobre isso, tá? O que a banca mais trabalha com vocês é em cima dos prefixos. Prefixos terminados em vogal. Eu preciso saber que haverá hífen. E qual situação, Bruno? Se a próxima palavra iniciar com H ou se a próxima palavra iniciar com a mesma vogal. Vimos sobre isso, tá? Bem, então quando eu tenho micro-ondas, termina em vogal e a próxima palavra inicia com a mesma vogal, hífen. Beleza. Então eu corto a letra B, eu corto a letra D. Bem, pré-história. Toda vez que o prefixo pré for tônico, for acentuado, hífen obrigatório. Hífen obrigatório. Então, pré-história com H, tudo junto, tá errado. Nunca, nunca. Toda vez que uma palavra iniciar com H, nesse contexto, nesse universo do mundo dos hífens, sempre vai ter hífen. Toda palavra que inicia com H tem hífen. Quando eu falo que inicia com H, pessoal, é o meu segundo elemento, tá bom? É um segundo elemento iniciado por H. Sempre vai ser com hífen. Então tá fora. Meu Deus, a letra D aqui tá mais fora ainda. Então até aqui nada mudou. Sigo microcomputador. Ah, eu corto a letra E. Termina em vogal e a próxima palavra inicia com consoante. É tudo junto. Que isso, Bruno? Tudo junto. Regra do hífen. Só pede hífen se a próxima palavra iniciar com vogal, perdão, com a mesma vogal ou com H. Fora isso, é tudo junto. Então, aqui nossa discussão é entre as letras A e C. E, por fim, seminovo. Termina em vogal, inicia com consoante, sem hífen e tudo junto. Então, analisando, a resposta correta é a letra A. Isso aqui é ortografia. É ortografia. A banca vai explorar isso com vocês, vai trabalhar isso com vocês. Cuidado. Cuidado. Entendemos aqui a resposta, sim ou não? Sim. Sim, Dileta. Sim, Yula. Ok. Por fim, última questão. Aparece acentuação gráfica. Assinale alternativa que apresenta palavras acentuadas com base em regras de acentuação diferentes. Não pode ser a mesma regra. Não pode. Vamos lá. Responsáveis, paroxítona. Horários, paroxítona. Flexíveis, paroxítona. Mesma regra. Tá fora. Específico, proparoxítona. Estratégico, proparoxítona. Básico, proparoxítona. Mesma regra. A, monossílabo tônico. Conteúdos. Eu tenho dúvidas. Qual é a regra de acentuação de conteúdos? Hiato? Excelente, Ula. Excelente, hiato. E tem. E tem. Ah, eu achei que era monossílabo, mas agora eu fiquei pensando, não é o acento diferencial? Ah! Boa, Dileta. Boa, Yula. Isso. Acento diferencial. A regra tem que estar na tua mão. Quer acertar? Não quer nunca mais errar. Dominem as regras. Bruno, não quer errar nunca mais a acentuação gráfica. Dominem as regras. Aqui, nós acertaríamos. Ah, qualquer outra regra que, ainda que não tivesse a precisão, porque a disposição das palavras, ela é diferente, né? Então, na intuição, você acertaria. Agora, numa questão maldosa de acentuação, o cara cai. Como assim uma questão maldosa? A banca vem aqui, ó, e fala, olha só, Lise, eu tenho tem e fé. São acentuados pela mesma razão. Ah, só tem uma vogal só, monossílabo tônico. É verdade. Perdeu a questão. Perdeu a questão.
Eu não posso trabalhar por igualdade. Dentro de acentuação gráfica, o que vai nortear a minha caminhada são as regras, são as normas, são as justificativas. Dominem. Então, aqui são regras distintas. Tem acento diferencial. Fé, monossílabo tônico. Cuidado. Bruno, posso dizer que fácil e vendê-lo são acentuados pela mesma razão? Porque aqui, ó, fácil é paroxítona e vendê-lo tem última e penúltima. Cuidado. O pronome ele não constitui sílaba, ele não forma sílaba. Então você retira o pronome e analisa somente o verbo. Em fácil, eu tenho paroxítona. Em vender, eu tenho oxítona. Regras diferentes. Isso a banca faz toda hora com vocês. Cuidado, dominem as regras. Então, por essa razão, tá? Por ter regra dos monossílabos tônicos, regra do hiato e regra dos acentos diferenciais, eu tenho regras diferentes. Resposta, letra C. Além oxítona, português oxítona, até oxítona. Básica, proparoxítona, matemática, proparoxítona e máscara, proparoxítona. De fato, resposta, letra C. Fechamos aqui 15 questões. 15 questões. Como nós estamos aqui, pessoal? Dileta, Lise, Laura, Rubiara, Iula. Conseguimos caminhar bem aqui. As questões estavam difíceis. O que vocês acharam dessa prova da Bacalassale? Vou ter que dar uma revisadinha em alguns detalhes, mas é pouca coisa. Exatamente, tá? Tem que ir aí, porque olha só, e por isso que é importante fazermos provas, tá? Exatamente, Laura. Porque aí, pessoal, deixa eu só apagar aqui, para limpar um pouquinho. Só voltar para cá. Olha só, o que acontece? Na caminhada do estudo da língua portuguesa, é muito perigoso se o aluno não tiver um acompanhamento. Que ele fala, não, eu estou bem na jornada, eu faço... Aí faz quantas? Eu faço 7 de 10. 7 de 10 ele está intermediário. Ele não está ainda brigando por vaga. 70%. E essa prova vem como? Se a prova veio fácil, fazer 7 de 10 fácil é ilusório. Porque a nota de corte está lá em cima, lá no teto. O cara vai errar uma ou a grande maioria gabarita. Então você tem que buscar sempre fazer provas para começar a mapear 2 pontos. O primeiro, o perfil da banca. O que a banca gosta de apresentar nos seus certames? Qual é a predileção da banca? Eu estou mudando de prova, estou mudando de ano, estou mudando de cargo, mas tem uma assinatura ali, ó. Tem a cara dela, tem um sorriso dela, tem a fragrância dela. Opa, começa com texto, a banca vai te perguntar questões de compreensão textual, a resposta era no texto, ela gosta de trabalhar crase em relação às linhas, opa, cai ortografia, cai a questão de pontuação, cai concordância, ela gosta de trabalhar dentro de ortografia muito sobre o uso do porquê. Dentro de ortografia, trabalha muito sobre o hífen, está começando a mapear isso, porque vai fazendo provas, vai se repetindo, vão se repetindo as questões. Caramba, de novo nexos, de novo conjunções, toda hora isso, elementos coesivos toda hora. Então você vai mapeando esses pontos. Evidentemente, de uma prova para outra, haverá particularidades, haverá situações que não são normais, mas você está sabendo o que está acontecendo, você já tem uma familiaridade em relação a isso. Então você mapeou, fazendo provas. Outro ponto, outro aspecto, saber onde está a sua fraqueza. Resolver provas te traz uma noção da realidade do processo. Porque quando a gente trabalha aqui aula de crase, eu falo para vocês, pessoal, possibilidade e certeza. Analisamos frases, aí vai trabalhando, vai fazendo questões. Pô, vai dando a sensação que você está entendendo a lógica. E de fato entende. Só que a prova não é composta somente de crase. Não é. E esse é o perigo. Caramba, eu tô grandão, tô crescendo. Não, meu amigo, você está desenvolvendo, você está entendendo uma partezinha do todo. Você tem que pegar esse fundamento e ampliar em cada parte, em cada aula, para você ter uma base robusta e fazer provas para performar bem. Então, é uma série de fatores que o aluno tem que estar acompanhado. Se ele não tiver esse acompanhamento, ele nunca entende. Poxa, mas eu acerto na aula e erro na prova. O que está acontecendo, Bruno? Poxa, eu não consigo entender.
aí existem os vazamentos na tubulação do conhecimento. E não está fazendo esse monitoramento. Então, esse tipo de aula traz essa consciência, igual a Laura comentou, alguns comentaram aqui, poxa, Bruno, são detalhes. Exatamente, vão atrás dos detalhes, porque é isso que vai te colocar dentro da vaga. É isso. E tem que ter a consciência, tem que jogar limpo, o que liberta é a verdade. Cara, eu não sei. Eu não sei. Muitos alunos não assumem isso. E esse é o perigo do jogo. Não, eu tô estudando, tô indo. Acertei aqui, fonologia. Não tá, mas e aí, do todo? Na prova, as questões são sortidas, são espalhadas. Como que é? Você faz 10 questões ou 15 questões em quanto tempo? Em 2 horas? É muito. É muito. Não pode. Claro, numa aula é diferente. A gente vai mobilizar, a gente vai esgotar as possibilidades de sermos surpreendidos. Eu vou trazer aqui porque é oração absoluta, período simples. Aí a Laura pergunta, igual a Lise perguntou, Bruno, se eu colocasse o E, se eu colocar vírgula, a gente vai desenvolver. A aula é para isso. Mas eu pego essas informações para aplicar e ter precisão na hora da prova. É isso, pessoal. Tudo se desenvolve, mas tem que ter técnica, tem que ter estratégia, tá? E nesse processo, as coisas, as informações vão descortinando. Beleza? Tá? Então, fechamos por hoje. Beleza? Lise, Iula, coisa boa estar com vocês, pessoal. Muito legal. Laura, Dileta, grande Dileta. Eu quero conhecer a Dileta. Vou lá no Arroio do Tigre lá, falar, Dileta, vou gritar seu nome lá no meio da cidade. Dileta, Dileta. Aí vão falar, é a dona da cidade. Ela mora ali. Pessoal, um beijão no coração de vocês. Bom sábado, bons estudos. Até a próxima, gente. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, Iula. Valeu, Liz. Obrigado. Vocês merecem. Tchau. Tudo de bom.